Quero ler um texto bíblico que está no Salmo 121, verso 1 e 2, que diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O Senhor é bom, irmãos, em todo o tempo. Ontem eu tive a oportunidade também de compartilhar aqui para os homens, e foi um tempo muito gostoso aqui, que o Senhor falou aos nossos corações. E eu fui incumbido de trazer essa mensagem hoje para nós. Eu vou falar um pouco Tem 13 anos, irmãos, que eu reúno aqui com os irmãos na igreja em Vitória. Eu cheguei aqui em 2009. A maioria dos irmãos conhecem, a Maria, que é a minha ex-esposa. Hoje a gente não está mais junto, mas foi através da Maria que eu cheguei aqui nesse auditório. O irmão Valtir, a Maria estava fora dos caminhos do Senhor quando eu conheci ela em 2005, e ela trabalhava no Atacado de São Paulo, mas ela falava que o irmão Valtir sempre ia lá visitar ela. E eu já vou deixar essa reflexão para os irmãos: nunca desanime, nunca desista das pessoas que hoje não estão aqui. Elas podem estar esperando uma visita sua. Por mais que a Maria saiu novamente, mas o Senhor sabe de todas as coisas, aprove a Ele todas as coisas. Então o irmão Valtir visitava ela ali no Atacado de São Paulo por várias vezes, convidando ela, e ela chegava a falar comigo. Naquela ocasião eu reunia na igreja católica, nada contra, os irmãos, mas eu reunia lá. Mas a palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Então o irmão Valtir visitava ela ali constantemente, ela me chamava, mas o coração endurecia, porque eu tinha experiências no meu lar, de pessoas que são cristãos até hoje, que criavam uma barreira por eu ser católico. E chega mais uma dica para nós: a gente não precisa criar barreira, não precisa criar ponte, a gente está buscando o mesmo Deus, de forma diferente. E as pessoas precisam chegar no mesmo entendimento e conhecimento nosso, para a gente poder julgar elas, porque de repente a pessoa está lá porque não tem um conhecimento e um entendimento que nós alcançamos. Então demorei, visitei várias vezes congregações. O meu cunhado, ele é pastor, ele é chamado pastor da Igreja Batista, e ele sempre congregou na Batista, me chamava, eu visitei algumas vezes lá, mas enfim. E aí em um dia, Maria comentou comigo: teve lá em casa um irmão da igreja chamado Joanício. Eu falei assim: e aí? Não, ele foi lá, me convidou para ir para a reunião, ele está ali. E aí eu falei isso, aí eu fiquei na minha cabeça, irmãos. Eu falei assim: poxa, eu estava trabalhando de escala. Eu falei assim: poxa, um dia de domingo eu trabalhando e o cara lá visitar, que na época a gente era namorado, Ela morava na casa dela, eu morava na minha, mas a gente dormia juntos, E aí eu falei assim: poxa, um desaforo, Eu falei assim, mas aí eu guardei isso no meu coração, irmãos. E foi indo, Joanice visitou outra vez, ela me falou de novo, eu falei assim: eu quero conhecer. E ela mostrou a foto dele, eu falei: eu quero conhecer esse neguinho, hein? Falei, Então, foi passando-se um tempo, irmãos. E aí, em meados de 2007, 2008, mais ou menos, a Andréia fez um convite para a Maria, para participar de uma reunião de mulheres, que a Cristina acabou de falar aqui. É uma benção, irmãos. Não fuja desse propósito de Deus, não. E aí Maria ia participar, ia ser na casa da Lucinha, que é perto da casa do Joanício. E aí Maria falou assim: vamos junto, você fica lá e conversa com o Joanício, enquanto eu vou. E eu pensei aí dentro de mim, eu falei assim: vou lá ver esse cara que está indo de domingo na casa da minha mulher. Como que é isso, Mas aí eu não tinha experiência com Deus, E fiquei relutando dentro de mim, e até que ela me convenceu. Fui nessa reunião, na reunião não fui, fiquei na casa de Joanício, só eu e ele, e ela foi participar da reunião das mulheres. E ali, irmãos, eu vou falar para você, foi um momento ímpar na minha vida, porque ali o irmão soube com muita sabedoria colocar para mim todos os pontos daquilo que sobre Cristo e a igreja. Inclusive ele quebrou uma barreira que eu tinha visitado aqui a igreja de Vitória um dia, esqueci dessa parte, eu pulei. Eu visitei um dia aqui com a Maria, a gente ficou lá naquele cantinho lá,
aonde está o irmão abençoado lá dos carros lá. E é você mesmo. E aí, quando eu cheguei aqui, irmão, isso é uma outra coisa para a gente pensar, né? Eu cheguei aqui, tinha uns irmãos aqui em cima tocando louvor, um com boné, o outro de bermuda mascando chiclete. Aquilo para mim foi assim, eu falei assim, isso é um abuso, né? Em cima do altar, eu achava que isso era um altar, né, irmãos? Eu achava que isso era um altar. E eu falei assim, isso é um abuso, né? O cara no altar do Senhor, ó. No altar do Senhor, mascando chiclete, de bermuda, de boné. Mas aí, posterior a isso, que nós fomos na casa do Joanício, e Joanício deu ali um trato comigo. Assim, ele falou comigo, não me exortando, que eu não compartilhei isso com ele, mas tudo que ele fez, o Espírito me fez, que ele falou, o Espírito me fez entender que quando a gente sobe aqui, não é a nossa roupa que vai falar, não é as nossas vestes que vai falar, mas é através do Espírito Santo. Porque o irmão está aqui na reunião de bermuda, ele não deixou de ser cristão por causa disso, porque vale é o que está dentro do coração, porque a palavra fala que Deus prescruta o que está dentro do nosso coração. E naquele dia, naquela fala de Joanísio já falou sobre Cristo e a igreja, falou que a igreja éramos nós, né, que nós éramos igrejas móveis, que eu falei assim, como isso, né, aonde eu vou eu sou igreja, e ele falou, foi lá em Coríntios, foi lá, falou o nome das igrejas, foi muita informação para um dia só, e aí eu fiquei curioso e eu comecei a participar do grupo familiar dele, mas foi assim, Deus foi trabalhando, irmãos, nos mínimos detalhes. Eu estou querendo dizer para vocês, que eu não sei como é que está a sua vida hoje, não sei como está aquela pessoa que de repente você quer alcançar para Cristo. Tenha certeza, Deus tem a forma dele de trabalhar, e vou te falar, é perfeita. A forma que Deus trabalha nas nossas vidas é perfeita. E aí ele me colocou no grupo familiar dele, ele começou a trabalhar na minha vida, fez o discipulado, e aí chegou na hora do batismo. Eu estava doido para batizar logo, falei, eu quero batizar logo, os irmãos sabem, eu gosto de falar pouco, né? E aí, eu falei assim, Joanísio, quero batizar. E ele falou assim, pois é, mas tem um problema. Porque eu morava já com a Maria, nessa ocasião eu morava com a Maria. Em 2007 a gente foi morar junto, e a gente morava junto. E aí ele falou assim, você precisa batizar. Eu falei assim, não, se esse é o problema, vamos resolver logo isso. Que dia? Amanhã? Né, já eu queria batizar, eu queria resolver, estava com muita sede, e estou, irmãos. E estou com muita sede. A cada dia mais o Senhor enche o meu coração de prazer de estar na presença dEle. E aí, né, fez o discipulado, aí vamos casar, e fui na casa do irmão Valtir, fui na casa do irmão Valtir, externei a ele isso que eu falei, daqui do púlpito, que agora é púlpito, né? Não é mais altar do Senhor. E ele falou assim, foi bom você trazer isso para mim, eu almocei com ele uma tarde, e ele falou assim, foi bom você trazer isso para mim, porque eu vou conversar com os irmãos, porque a gente precisa ter cuidado com as pessoas que estão nos visitando, porque de repente, como eu estou falando, o irmão não tem o mesmo conhecimento que você, não tem o mesmo entendimento que você, né? Então o irmão pode se escandalizar e não voltar mais, e essa não é o nosso ponto principal. Nosso ponto principal é trazer mais pessoas a conhecer a Cristo, a entender do Evangelho de Cristo, né? Enfim, e aí eu convidei o irmão Valtir, e aí no momento que o irmão Valtir foi lá, que ele deu a palavra, eu me arrependi de ter convidado ele. Aí quando eu comecei a entender mais do Evangelho, eu falei assim, foi bom ele ter ido lá, e agora os irmãos vão entender. Chegou lá, as pessoas da minha família que estavam lá, era tudo da denominação, e o irmão Valtir, ele tratou de levar uma palavra, ele não combinou comigo, foi nada combinado, mas ele levou uma palavra e só dando pancada. Aí alguns saíram do ambiente, foram lá para fora, até ele terminar de falar. Aí depois eles voltaram, o irmão Valtir abençoou as alianças, ficou lá e tudo. Ninguém também veio falar comigo sobre o irmão Valtir. E aí naquele momento ali, irmãos, eu estava chegando da igreja, né? Eu fiquei com o coração assim, falei, poxa, o irmão Valtir não podia ter falado isso, né? Ele podia ter ido mais leve, né? Mas a verdade dói. A verdade, ela dói em mim e você até hoje. Quando vem um irmão aqui em cima que fala uma palavra de exortação, um monte de gente, nós, inclusive, eu já saí daqui de bicudo. Mas é Deus falando com a igreja dele. E a gente precisa entender que nós somos um corpo. Nós somos uma unidade de Cristo. Deus comanda todos, é Deus que está no controle de todas as coisas, né? A palavra do Senhor fala lá em Provérbios. Oi.
Oi, isso. Em 16, Provérbios 16:1 fala assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, irmãos. E aí eu me batizei, né, continuei congregando com os irmãos, né, depois me casei, né, casei na sexta, dia 19 de setembro de 2009, casei e batizei dia 21 de setembro de 2009, tem 13 anos que eu reúno com os irmãos. E aí os irmãos conhecem, né, a gente viveu uma vida conjugal por um tempo, e por falta de maturidade minha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com o Rogério ontem, que o Rogério é advogado. Eu não posso falar da Maria porque ela não está aqui para se defender. Mas por falta de maturidade minha, o casamento se acabou. Os irmãos estiveram lá, o Denone esteve lá com o Júlio, o Norival almoçou conosco lá em casa, conversou muito com a gente, mas a gente não, não posso falar a gente, né? E eu não tinha experiência para entender. Porque assim como eu compartilhei ontem, quando eu me ajoelhei aqui, que o irmão Valtir abençoou as alianças, eu falei que até que a morte os separe. Então deveria estar morto, não é? Não é assim? Deveria estar morto, porque até que a morte os separe. Então é uma coisa muito séria, irmãos. A gente casar e não separar, a gente suportar as pessoas, a gente entender que para tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. Ninguém casa-se para separar, né? E não é o propósito de Deus, né? Tanto que Deus me deu um filho, e a gente já tinha esse problema, os irmãos nos visitaram, e aí depois Deus me deu o Isaac. Aí eu falei assim, poxa, então Deus está confirmando que agora acertou. Guilhermina esteve lá em casa várias vezes, a Nádia esteve lá em casa, né? E aí eu falei assim, agora se acertou, né? O segundo filho, Deus está confirmando que é para a gente ficar. E não, irmãos, e aí as coisas foram ficando, e eu orei ao Senhor nessa época, eu já com um pouco de entendimento, orando ao Senhor, mas aí agora ela não queria mais também. E aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, mas eu tinha um filho, né, e o Senhor permitiu agora eu ter outro filho, e agora o casamento se acaba, e mais tarde a gente não vai entender as coisas que acontecem agora nas nossas vidas. Lá na frente eu fui entender que Deus não queria que eu separasse, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente tomar nossas decisões diárias. Você tem a decisão de acordar mais cedo e vir numa reunião dessa, mas você também pode tomar a decisão de ficar mais um pouco na cama. Você pode tomar a decisão de vir numa reunião abençoada que foi ontem, a comunhão dos homens, mas você pode tomar a decisão de ficar em casa também. Mas deixa eu te dizer, os resultados são diferentes. Quando você decide ir ao encontro do Senhor, os resultados serão diferentes. E nesse tempo, nesses 13 anos, né, que eu estou aqui com os irmãos, eu tenho tentado, irmãos, me aperfeiçoar a cada dia. Eu tenho pedido a misericórdia do Senhor. Os irmãos sabem, hoje eu moro só eu com os meus 2 filhos, eu que cuido deles, eu que mando para a creche, eu que lavo as roupas. Minha mãe me ajuda, glória a Deus pela vida dela, o Senhor fortaleça ela. Minha mãe está com 70 anos, minha mãe, uma vez a cada 15 dias, ela vai na minha casa para passar a roupa das crianças. Me ajuda aí, às vezes eu chego lá, minha mãe passou o pano, eu falei, mãe, eu não quero. Aí eu falo assim com ela, eu vou te tomar a chave, que tem uma chave que fica com ela. Ela falou assim, se você fizer isso, eu vou morrer. Ela fala que ela tem que ir lá, ela fala que ela tem que ser útil para mim, porque hoje minha mãe já fez muito por mim, hoje eu faço por ela, para a honra e glória do Senhor. E ela fala assim, o tanto que você faz comigo, eu preciso fazer algo por você. Eu falei, mãe, o preço já foi pago. O que a senhora tinha que fazer por mim, a senhora já fez, já me deu educação, me deu disciplina, me ensinou sobre o que é ser uma pessoa íntegra, por mais que a gente é falho ainda assim, mas ela ensinou, ela mostrou, então eu falei assim, já foi pago o preço. Mas ela insiste, então minha mãe tem contribuído. Então, irmão, nesses 13 anos que estou aqui com os irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração, tem me dado experiências tremendas no grupo familiar, no trabalho, em casa com meus filhos. Eu externei ontem para os irmãos, nós tivemos uma reunião na casa do Carlos e da Josi, na semana retrasada, reunião de grupo familiar. E aí, eu demorei um pouco a chegar, eu cheguei um pouco tarde do serviço, mas quando eu cheguei lá na reunião, uns 20 minutos atrasado, e aí o Carlos falou assim, irmão, nós estávamos te esperando para começar. Aí eu falei assim, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não.
Quem tinha que estar aqui, já está. Nunca mais espera eu chegar. Se eu não chegar e se eu não viesse, a reunião não ia acontecer, e precisa acontecer, porque não é eu que faço, é o Senhor que faz. Eu só sou um mensageiro, assim como eu estou sendo nessa manhã, um mensageiro, mas não sou eu que vou mudar a história da sua vida. Quem vai mudar é o Senhor, só Ele que tem poder para mudar, só Ele que tem poder para fazer. Então eu falei isso e meus filhos estavam juntos. Aí essa semana nós tivemos uma reunião na casa do Vini e da Luzia. E aí era uma quarta-feira, um feriado. E aí eu convidei alguns irmãos, inclusive que não reúne, né? A Luzia também cuidou de cuidar, a Marlúcia esteve lá, foi uma benção. Marlúcia é sempre uma benção, né? Eu cheguei, Marlúcia estava quietinha, eu falei, Marlúcia, tem alguma coisa errada com você não é assim. Você não é assim. Mas ela estava um pouco cansada, daqui a pouco ela foi se soltando, daqui a pouco tinha que falar, Marlúcia, para aí um pouquinho que... É uma benção, irmã, essa irmã é uma benção. É uma benção, tem muito de Deus dentro dela. E a gente precisa aproveitar isso. E aí o Joanísio demorou a chegar. Quando o Joanísio chegou, eu fiz uma brincadeira. Foi uma brincadeira mesmo. Eu falei assim, ô Joanísio, nós estávamos só esperando o pastor chegar para começar. Só que a reunião já tinha começado. Aí o Benjamin me chamou assim no canto e falou assim, pai, na semana passada você disse que não precisava esperar ninguém chegar para começar a reunião. E agora? Aí eu fui, ajoelhei perto dele e falei assim, filho, papai estava brincando com o irmão. Não era verdade, até porque ele não é pastor. Aí ele falou assim, ah, bom. Então, irmão, a gente precisa muito prestar atenção nessas coisas. As pessoas que são e as que também não são, elas estão à nossa volta o tempo todo observando as suas atitudes, o que você fala, o que você faz, como que você trata as pessoas quando não são. Estão sempre observando. Muitas vezes, né, de certo, né, e ter essa experiência, né, em casa com a família, de certo que eu quero nessa manhã te encorajar, irmão, te encorajar a não desistir dos seus sonhos, seu projeto, aquilo que Deus colocou no seu coração. O irmão falou aqui em cima, hoje até testificou das promessas que Deus tem para mim e para você. Nesses 13 anos eu conquistei coisas que eu não conquistei o resto da minha vida toda. Olha que interessante, que maravilhoso. E tem coisas também que eu já sonhei em conquistar e não conquistei. Aprove a Deus todas as coisas, né? O tempo é do Senhor, o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Muitas vezes os nossos sonhos que o próprio Deus colocou em nossos corações, e compartilhamos com pessoas que não estão na mesma conexão, que não estão entendendo isso, né? O mesmo acontece quando você compartilha com uma pessoa que não é cristã, ela não vai entender. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, vai dizer assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é do Espírito é do Espírito, o que é carnal é carnal. Às vezes Deus está te dando um sonho, através de Espírito, através de um irmão que falou com você, e você compartilha com uma pessoa que não compartilha da mesma ideia, ele não vai entender. De repente você vai estar, como diz a palavra, jogando pérolas aos porcos. Por isso que eu estou falando com os irmãos, a gente tem que entender que as pessoas precisam estar na mesma conexão, a gente precisa entender quem está na mesma pegada, quem está na mesma direção do que nós, porque tem muitas pessoas caminhando contra, tem muitas pessoas às vezes que não estão nem caminhando contra, mas elas estão falando assim, o Ivomar pode até conseguir, mas ele não pode ser melhor do que eu. Tem pessoas assim, e está tudo bem, de repente ela não está no mesmo entendimento que você. José, quando foi vendido, né, para o Egito, através dos seus irmãos, os irmãos tiveram ciúmes, inveja, né, não sei como eu poderia abordar, por ele sonhar em um dia comandar a família, por ele sonhar em um dia ser chefe sobre a família. Então os irmãos falaram assim, quem é esse cara, né? E os irmãos trataram logo de dar um jeito em José. E aí venderam José, lá em Gênesis 37, eu não vou ler, fala que José teve um sonho que levaria vendido como prisioneiro, né, por ter compartilhado essa visão com os irmãos.
Em Gênesis 39, José está servindo na casa de Potifar, que é homem de confiança de Faraó, e por não aceitar os encantos da mulher de Potifar, ele foi jogado na prisão. Perceba, e aí eu quero trazer uma atenção para nós. Perceba que servir a Cristo requer abrir mão dos desejos para não sermos prisioneiros do mesmo. Às vezes nós temos desejos e sonhos que nos afastam de Deus, nós ficamos prisioneiros disso, tentando conquistar, tentando fazer, e esquecemos do que é mais importante, que é estar no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. É difícil nesses 3 anos, vocês pensam que eu não pensei em desistir algumas vezes? Quando meu casamento acabou, eu pensei em desistir. Eu achei que não teria mais jeito. Eu falei assim, acabou, agora como vai ser? Inicialmente a Maria tinha levado as crianças, e depois, para a honra e glória do Senhor, eu consegui a guarda das crianças. Não foi forçado, a gente negociou, ela concordou, né? Eu só fiz isso tudo no cartório certinho, tem a assinatura do juiz, está tudo legalizado. Ela só não me dá a pensão, mas não tem problema, não tem faltado também, irmãos. Deus tem suprido, e vou falar para vocês, tem transbordado. Para a honra e glória do Senhor, tem transbordado. Quando eu era casado, faltava. Não estou dizendo que casar é ruim, não. Não estou querendo dizer para os irmãos que casar é ruim, mas precisa ter uma concordância, precisa estar na mesma direção, na mesma disposição mental, no mesmo pensamento. Casar é bom, é maravilhoso, inclusive. Em Gênesis 40, vai falar, né? José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, e depois, quando saíram do cárcere, um morreu, todos conhecem a história, e um sobreviveu, o copeiro sobreviveu. E ele contou, aí o Faraó estava tendo sonho, estava, né? E aí ele contou, falou, Faraó, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos, ele se chama José. E aí em Gênesis 41, que foi quando o Faraó teve o sonho, ele manda chamar José. José interpreta aquele sonho, ele fala assim, vai ser 7 anos de fartura e 7 anos de seca, e vai ser assim, assim, assim. E o Faraó falou assim, esse cara faz sentido o que ele está falando, colocou ele como governador, né? O que se sabe é que de toda a trajetória de José, desde que foi vendido até se tornar governador, isso demorou 13 anos, o irmão falou aqui de promessa. De repente você tem a sua promessa, você vê que ontem um irmão orou por você, falou que você vai receber uma promessa, você já quer receber amanhã, e não é. É no tempo de Deus. José demorou 13 anos para receber a promessa dele. Em Josué 14 vai contar a história de Calebe. Quando os irmãos, aí, o grupo lá de Calebe visitou, quando o Senhor mandou espiar a terra, eles voltaram e falaram, e eram muitos, né? Eles voltaram e falaram assim, ó, a terra parece ser boa, mas tem soldados fortes, eles têm muitos armamentos e não dá para nós não. E aí o Senhor levanta Calebe e Josué e manda espiar a terra, e vai Calebe e Josué. Olha a diferença de resposta. Senhor, a terra é boa, emana leite e mel, tem muitos soldados, mas no Senhor nós seremos vitoriosos. E a história se discorre, né? A gente conhece já. E aí o Senhor prometeu aquela terra a Calebe. E aí nós falamos aqui de José 13 anos, e Calebe demorou-se 40 anos até que a promessa se cumprisse na vida de Calebe. E aí Calebe já era da idade de 80 anos, e o Senhor falou assim, eu estou colocando sobre você agora o mesmo vigor físico e a mesma disposição para você desfrutar daquela que você tinha 40 anos atrás. Quem crê na sua promessa, levanta a mão. Crê, irmãos, crê na sua promessa, crê naquilo que Deus preparou para você. Eu estou aqui 13 anos, eu tenho lutado contra algumas, tenho relutado contra mim, tem algumas coisas que eu já tive desejo de ter, já tive desejo de fazer, mas o tempo vai passando e não vai acontecendo, e você fica meio assim, mas ao mesmo tempo, algumas coisas que eu pensava que ia acontecer lá na frente, já aconteceram também. Deus está me falando assim, o tempo é meu, eu faço a hora que eu quero, e pronto. E pronto, Ele é Pai. Daí a importância de estar buscando a Deus dia a dia, para não sermos atraídos pelas coisas que nos afastam dEle, ou que nos desviam do plano que Ele tem para nós.
Quero deixar aqui alguns versículos para os irmãos, para fortificar. Em 1 Tessalonicenses 1,4 diz assim: você é escolhido de Deus. 2 Timóteo 1,9, você é chamado por Deus, não por obras, mas por propósito do próprio Deus. 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura. 1 Coríntios 6,19, você é templo do Espírito Santo de Deus. Efésios 1,7, perdoado de todos os seus pecados. João 8,32, você é livre. Gálatas 3,14, você é livre do peso da lei. Gálatas 3,9, você é abençoado. Apocalipse 12,11, você é vitorioso. Efésios 6,10, você em Deus é fortalecido todos os dias. 1 Pedro 1,24, você é curado pelas feridas de Jesus. Eu e você fomos curados quando Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço. Tem promessa para nós, irmãos. Tem promessa para nós e ela vai se cumprir. E ela vai se cumprir. Precisamos nesses dias e tempos que estamos passando, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 12 vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Ele está falando aqui, irmãos, não é para orar, para pedir armadura, já está posta. Ele está falando assim: revesti-vos da armadura de Deus, revesti-vos. Tomai o capacete da salvação, a espada, a couraça da justiça. Ele está falando para nós nos revestir, não é para orar para vir a armadura, já está disponível para mim e para você. Charles Spurgeon um dia disse, e ele foi orar por uma pessoa que era empregada doméstica a vida inteira. Escuta isso, irmão, isso é sério, é uma história verídica. Ela estava em estado terminal. Ele estava terminando de orar e pegou o quadro que estava ao lado da cama dela. E ele leu o quadro, estava do lado da cama dela, e ele perguntou: por que você está vivendo essa vida desse jeito? E ela disse: foi o que a vida me deu. Aí ele perguntou: você sabe o que está escrito nesse quadro? Ela disse: não. Ele falou assim, ela falou assim: não, meu ex-patrão que me deu antes de morrer, como eu gostava muito dele, eu fiz uma moldura e pendurei. E ele disse assim: isso é um testamento. Ele está te dando terras, fazendas, todos os bens, porque ele não tinha parente. Minutos depois ela morreu. O que nos traz a reflexão com isso? A Bíblia tem mais de 33 mil versículos e 8 mil promessas para mim e para você. E por que a gente tem reclamado que não tem promessa? Por que a gente às vezes tem murmurado? Eu estou falando para mim também, que as promessas não acontecem. Porque a gente precisa guardar o tempo do Senhor. A oração não muda a Deus, mas muda quem eu sou diante de Deus. Precisamos pedir sempre em nossas orações para que desça do céu a porção que nos está proposta por Ele. 2 Crônicas 7, 14 a 15 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Parece fácil, né? O segredo é a oração. Mas a gente tem dificuldade, como o irmão falou aqui também, né? Às vezes a gente tem facilidade para ir para a rede social, para ver algo
uma fofoca, às vezes até das pessoas, né? Algo que está acontecendo, mas a gente não tem tempo para orar. A gente não tem tempo para ler os 33 mil versículos que tem na Bíblia. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. Apocalipse 21, de 4 a 5, vai dizer: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passadas. E o que está sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Novas coisas, irmão, o Senhor tem feito no nosso meio. Novas e maravilhosas coisas. Nesses 13 anos que eu tenho caminhado com os irmãos, eu tenho pedido ao Senhor para ser obediente à liderança da igreja. Mas eu tenho relutado contra mim mesmo, muitas vezes. Tem 5 anos que eu estou divorciado. E tem 5 anos que eu não tenho ninguém. Há 2 anos atrás, na pandemia, eu conheci uma pessoa e comecei a conhecer por um tempo, compartilhei com o presbitério, mas não foi à frente, né? E eu tenho continuado orando o Senhor. Muitas pessoas falam assim: Vomar, está demorando, né? Está passando o tempo. Eu não vou falar que eu estou ficando velho, né, irmãos? Tem passado o tempo, mas eu tenho descansado no Senhor. O Senhor tem suprido as minhas, sabe, emocionalmente, o Senhor tem colocado assim, temor e tremor pelas coisas do reino, sabe? Eu tenho parte do meu grupo familiar que está aqui. Eu fico pensando: o que eles vão pensar de mim se eu fizer algo que não está no centro da vontade de Deus? Tudo que eu falei para eles até hoje, como que vai ser? Vai cair por terra abaixo. Tudo que eu falei para eles até hoje, que Deus vai suprir, que a gente tem que ser fiel a Deus, como que vai ser? Os irmãos têm sido bênção na minha vida. Por que isso? Tem irmãos no grupo que são milixa minha, né? Que direto conflita, e está sendo bom. No início eu não estava entendendo, e Deus falou assim: são pessoas que estão te experimentando. A experiência que nós precisamos ter com Deus, irmãos, sempre será entre Ele e nós somente. Nós podemos vir aqui, ouvir o melhor pregador, o melhor sermão, mas se não nos relacionarmos com Deus, meditar na palavra dEle dia após dia, seremos meros admiradores e ouvintes da palavra de Deus, e com raízes superficiais. Mas nós podemos, irmãos, nós podemos e precisamos ter um relacionamento mais profundo, com raízes profundas, para realizar nossos sonhos e planos, para que quando vier as adversidades da vida, a tempestade, elas poderão até fazer balançar, mas jamais será arrancada, pois estaremos firmados na rocha que é Cristo. Deus abençoe os irmãos. Deus continue guardando a igreja de Vitória, que a gente seja fortalecido a cada dia no Senhor. Ele tem bênção para nós, irmãos, todos os dias. Eu me recordo aqui no deserto, quando o povo estava no deserto, e Deus vinha todos os dias e mandava um maná. E alguns murmuravam, mas não entendiam. Mas sabe por que Deus mandava todos os dias? Porque Deus queria algo fresco para eles, né? E Deus está trazendo algo fresco para a tua vida hoje. Em vez de você murmurar que Deus está dando a porção em cada dia, eu penso que no coração de Deus a expectativa era assim: eles vão esperar eu vir. E essa é a expectativa que nós temos que sair de casa e falar assim: o Senhor vai vir hoje, o Senhor vai guerrear por mim, o Senhor vai lutar por mim, o Senhor vai vencer por mim, o Senhor vai me dar vitória naquela causa que eu acho que não tem solução, mas tem solução, porque a solução está nele. Deus abençoe a igreja de Vitória, em nome de Jesus.